O seguinte, essa leitura ela nos remete a refletir algumas coisas que realmente é uma verdade, ou são diversas verdades aí, né? Primeiro, o sentido de paz. A gente precisa buscar o sentido dos significados, né? Do verbo, que é a ação, que é amar, no caso aí, que é o grande foco das nossas vidas, né? Mas aí a gente falar a respeito de paz. E aí é muito feliz quando diz, como é que você está? Estou em paz. Eu estou em paz porque minhas contas estão saneadas, a saúde está bem, todo mundo no entorno que a gente se dá bem, a gente também, a gente gosta, vamos dizer, se dá bem, gosta. Está como a gente quer, né? É. Na verdade é então isso. estaria em paz, né? Lá no litoral, né? Numa sombra de um coqueiro, eu estou em paz, né? Simplesmente porque aparentemente está gozando de um certo conforto, de um certo conforto, não tem nada que nos desafie. E aí a finalidade da paz, a finalidade da espada, a finalidade do fogo, que nesse contexto, nessa passagem que conta que Jesus, que eu vim trazer a espada, eu vim trazer o fogo e quero mais que queime. Tá? Exatamente. Ele não é... Quem lê, inclusive já participei até na conversa poucos anos atrás, com a minha mãe, que ainda estava entre nós, né, que ela ficava justamente também meio perplexa como Jesus se apresenta numa virilidade, né, numa força, e com essas palavras. Né? Aí até eu disse, não, inclusive ele rejeita a mãe, não rejeita a mãe, não tem como a gente imaginar, né? Ele rejeitar a mãe naquele quadro. Ele todo amor. Então as palavras são muito difíceis e ele tem que ver sempre o contexto do que está presente. Mas essa espada realmente ela corta, como a Elizabeth já disse. E esse fogo ele precisa queimar, né? Ele precisa queimar, porque inclusive o fogo, né, é o símbolo de tratar as impurezas. Isso a gente vê na nossa prática. Tá? Então, aonde há fogo, há uma tendência justamente de se separar o que é útil e o que não é útil. Né? Mas, então, é muito significativo isso, como ele fala aqui. Tá? A gente achando que está tudo bem, que a gente pode ficar parado, deitado numa bela de uma rede, né? Bem alimentado, tudo, eu estou em paz. E aí, aquilo que a gente já tinha comentado aqui, como é que a gente pode ter realmente essa paz dentro desse conceito, quando a gente abre uma tela de informação, vamos dizer assim, e encontra o quadro que a gente vê, né? O quadro que a gente vê. Boa parcela da população, né? Uma parcela da população realmente não está nem aí, né? Só levando vantagem, e a vantagem de forma, às vezes, escusas, não é com o trabalho nem nada, é explorando o trabalho, tá? É proibindo que pessoas, né, necessitadas, além eu vou botar até abaixo da linha da miséria, vamos dizer assim, se é que isso existe, mas falando de uma maneira retórica, né, não recebam nem o básico que uma instituição, um país ou um povo que estava querendo que recebesse. Então, como é que a gente poderia ter paz na nossa consciência? Como é que a gente pode ir para o céu, para o paraíso, e inclusive os amores que nós temos, né, os vínculos que nós fazemos, não vão todos, porque a porta realmente é muito estreita, e quando a gente se vê, né, a gente está sempre na porta larga, né? Tá? Mas, então como é que eu poderia dar as costas e dizer, se virem, vocês já vão para lá que eu estou aqui no bem bom, né? Certo? Então, é essa forma figurada
desse sentido, né? Desse sentido sobre essa espada, né? Sobre essa espada. O que é que a gente está buscando? Como é que eu estou buscando a minha paz? Como é que eu sirvo? Como é que eu sirvo, né? Tá? E aí, na Consolação, tem diversos pontos. Inclusive, tem uma história aqui muito interessante que eu vou terminar aproveitando para ler também para vocês, que vem nessa versão, né? Dois adendos sobre isso, né? Tem diversas músicas que falam sobre amor, amar, né? E eu, quando a Elizabeth estava falando, me lembrei logo do Gonzaguinha, tá? Que o Gonzaguinha é mestre nisso aí, né? Tá? Aí os poemas justamente que ele traz, ele trouxe, ele deixou aqui como seu legado, né? Os trabalhos de um Chico Xavier, aproveitando que essa TV em nome dele, né? Homenageando a ele, o trabalho do professor Rivail, tudo, são o quê? Formas de amar. E formas profundas de amar. Tá? De dedicação. Transformar realmente suas vidas, tá? Num projeto para dedicar aos outros, ao serviço, em nome de nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus, para cristificar, para nos ensinar a amar. E aí, dentro da ótica da filosofia e da racionalidade do Espiritismo, vem essa bandeira de fora da caridade, não a salvação. A caridade em si, como um instrumento de amor, como um amor em movimento. Né? Já que se trata de um verbo, e verbo significa movimento, caridade e amar. Né? Aí hoje eu vi uma cena que, justamente, eu gosto que quando a Elizabeth está falando, se ela fala o tempo inteiro, era bom, porque, mas aí eu não ia dividir com vocês, né? Tá? Mas eu vi uma cena muito interessante hoje, aí eu estava dando uma caminhada hoje de manhã, no amanhecer do dia, e aí eu vi um jovem, um homem jovem ainda, tá? E um cachorro, uma SRD, né? Que antigamente a gente podia chamar de vira-lata, mas hoje em dia é pecado. Mas, né, sem raça definida. Mas esse homem, ele conversava com aquele animal, tá? Claro, eu estava a uma certa distância, fiquei observando, né? Tá? Eles estavam num lugar mais alto, eu fiquei observando, e o animal sentado, tá? O que eu gostei de ver primeiro era o que eu estava vendo, que ele irradiava para o animal, e o animal devolvendo para ele com um olhar, né? Fantástico. Fantástico. E aí, quando eu estava falando sobre amar, me lembrei de Dona Joana, um dos livros com Divaldo Pereira Franco, que é Amor, Sublime Amor, né? Que justamente mostra que Deus, a vida, o Senhor da vida, tá? Vai nos trabalhando Nesse processo. dentro de um processo crescente. A natureza não dá saltos. É devagar e sempre. É dentro do tempo e ele respeita o nosso tempo. Então ele traz como instrumentos pessoas, profissão, animais, plantas, tá? Situações. Uma arte, diversas situações que vai nos envolvendo, tá? Que vão acontecendo e a gente vai criando, né? Algo, sentindo algumas emoções que são interessantes, que nos dão um sentimento de leveza que a gente pode chamar de paz. E aí, quando a gente se vê, se sentir amado, tá? Se sentir respeitado e tendo uma base de existência digna, tá? É uma base preliminar para a gente sentir a paz. Quando a gente deseja a paz, essa paz com P maiúsculo, né? Tá? A paz do Senhor, e a gente recebeu diversas aqui, né?
desses nossos irmãos que estão nos presenteando, né? Orando, como eu digo sempre, orando juntos, né? Tá? Então, é esse o ponto. É esse o ponto. São instrumentos através de... Tá? E que a gente precisa justamente avaliar como é que eu posso, como é que eu devo, tenho sempre aproveitado para me referir aqui, a gente precisa sublimar a nossa existência.